natural quanto Ah, Iracema, um mergulho profundo na essência do Brasil. Quando me deparei com essa obra pela primeira vez, fui envolvido por uma energia única, um encanto que me transportou para uma época fascinante. José de Alencar nos presenteou com um relato magnífico, onde o amor proibido entre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e Martim, o colonizador português, se entrelaça em meio às tramas e encantamentos de uma terra selvagem e cheia de mistérios. É como se Alencar nos conduzisse pelos exuberantes cenários do Ceará, com suas praias douradas, rios cristalinos e densas florestas, onde a natureza ganha vida e se torna personagem, entrelaçando-se com a história de amor e conflito entre Iracema e Martim. Ao longo dessa jornada, teremos o privilégio de ouvir diversas interpretações e perspectivas de Iracema. Gisele, Gabriel Lima, Gabriel Souza, Fabrício, José Mateus e Geórgia, juntamente comigo, compartilharão suas visões sobre essa obra-prima da literatura nacional. Se você pudesse descrever Iracema em uma só palavra, qual seria? Eu acho que intensidade, sabe? Tipo, a história tem uma energia tão envolvente que é quase como se você estivesse ali com os personagens, vivendo as aventuras junto com eles. Iracema é ambientada durante o período colonial do Brasil. Na sua opinião, como essa obra ela retrata os aspectos históricos desse período? Bom, Iracema retrata de forma bem detalhada a presença dos povos colonizadores portugueses e sua relação com os povos indígenas, incluindo o contexto histórico da época e o choque cultural entre as duas culturas. Se você tivesse a oportunidade de passar um dia com algum personagem do livro Iracema, com qual seria e o que vocês fariam juntos? Eu acho que eu adoraria passar um dia com o personagem Martim. Seria interessante fazer uma trilha juntos, explorar as belezas do Ceará, de repente até mergulhar no mar e trocar ideias sobre nossas diferentes culturas. O livro Iracema, ele aborda a temática do choque cultural entre os povos europeus, os povos portugueses, colonizadores, e os povos indígenas. Como essa temática está sendo abordada dentro da obra? Bom, José de Alencar retrata o encontro entre duas culturas de maneira complexa e multifacetada. Ele mostra os conflitos, mas também destaca a possibilidade de união e compreensão mútua. É uma reflexão importante sobre a formação do povo brasileiro. Iracema apresenta diversos elementos mitológicos e mágicos em seu enredo. Como esses elementos são representados? Bom, essa pergunta é muito interessante porque José de Alencar ele utiliza elementos mágicos e mitológicos para dar esse encantamento para a história. E dá para perceber isso quando ele mesmo fala sobre o segredo da Jurema ou a Gruta Encantada, que adiciona uma característica de mistério para a história e deixa claro a conexão entre a protagonista e a natureza. Quais são os principais conflitos que impulsionam a narrativa de Iracema? Então, tem o contexto, do amor proibido entre Iracema, que é uma indígena, e Martim, que é um colonizador português. Além disso, tem as consequências desse amor, porque se a gente levar em conta o contexto histórico da época e a tensão entre as culturas, sendo que a gente tem Iracema, que tem uma cultura um pouco mais indígena, e Martim, que tem uma cultura totalmente diferente, mais pro lado português, europeu. Na sua opinião, qual animal representaria melhor a personagem Iracema? Pai, na minha opinião, eu diria que era a onça pintada, não tem? A onça pintada representa bem o espírito selvagem e misterioso de Iracema, não tem? Assim como a protagonista, a onça pintada é um animal
é louco, majestoso, que se move com uma graça única no meio da floresta. Qual é o impacto de Iracema na literatura brasileira e como essa obra é relevante até os dias de hoje? Iracema é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira por sua valorização da cultura indígena, sua linguagem poética e suas reflexões sobre identidade e conflitos culturais. A obra continua relevante, pois nos permite refletir sobre nossa história e desperta discussões sobre questões de colonização, pertencimento e preservação ambiental. Se você pudesse vivenciar algum momento do enredo Iracema na vida real, qual seria e por que você escolheria ele? Eu acho que eu escolheria o momento em que Iracema e Martim se encontraram pela primeira vez na floresta. Eu acho que é ali onde começou a nascer o amor entre eles no primeiro contato. Eu acho isso muito interessante e seria muito bom presenciar isso. Como o cenário geográfico, principalmente do estado do Ceará, influencia a trama de Iracema? Bom, o cenário geográfico desempenha um papel importante na obra, pois o estado do Ceará serve como pano de fundo para as aventuras de Iracema e Martim. A paisagem, com suas florestas, praias e rios, contribui para a atmosfera exuberante e selvagem do romance. Iracema era virgem, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Em suas águas, depois sonhei que ela voltava. E assim era em toda a tribo dos Tabajaras. As virgens, frágeis cipós entrelaçados aos troncos dos fortes abatis, resistem ao vendaval, mas cedem ao sopro do vento viril. Na meia-noite dos trópicos, a luz da lua é mais doce e alva. Parece a alma de um justo que se eleva pura ao seio do Criador. Na caverna do temor, o beijo de Iracema arrancou de Martim um grito de pavor e de delícia. O som da carnaúba faz no espaço a réplica do canto, e a sombra do coqueiro desenha no chão o contorno das frondes. A meia luz me afagava, e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava. Seria onça ou menina, chegar assim de madrugada. Brincando, vai, Matheus. Olha para Iracema, olha para Iracema. Ensina, Gisele. Coloca a flor no cabelo. Os pezinhos descalços. Cadê? Isso ele dá pro Martim. Era o Martim que pegava e dava pra ela. José Matheus, como? Vai botar uma foto dele, tá? Bota a flor no cabelo, Gisele. Felipe, aí bota eu, Felipe e...